Para resolver essa questão que você vê aí na tela, você precisa dominar o conceito de porcentagem. É uma questão típica de concurso público, no qual você estará presente para conquistar aquela vaga tão sonhada de trabalho. Ou então, se você estiver no ensino médio, essa é uma questão que pode aparecer lá no Enem ou em outras provas vestibulares. Até mesmo você que cursa a faculdade, de repente você encontra uma questão igual a essa. O fato é que você pode aplicar o conhecimento que nós vamos abordar nela em uma infinidade de situações. Por isso, antes de passar a resolução detalhada, peço em retribuição o seu like e a sua inscrição nessa nossa sala de aula do Universo Digital. Vamos ao enunciado. Numa refeição de 800 quilocalorias, 30% delas é vinda de proteínas e o restante de carboidratos e lipídios, distribuídas, aqui no caso distribuídas se refere às quilocalorias, igualmente. Calcule a quantidade de quilocalorias provenientes de carboidratos e lipídios. Eu vou desenhar um esquema com uma linha reta, um segmento de reta, para anotar a quantidade de quilocalorias e as porcentagens relacionadas. Vamos pensar no seguinte, eu vou marcar aqui nesse ponto inicial a quantidade zero de quilocalorias e conforme a gente for deslocando sobre esse segmento de reta para a direita, nós teremos lá no fim 800 quilocalorias. Logo, aqui no começo nós temos 0 quilocalorias e aqui no fim nós temos a marcação para 800 quilocalorias. Essas são as quilocalorias da refeição toda. Na parte de cima desse segmento de reta eu vou marcar a porcentagem referente às quilocalorias vindas das proteínas. Eu vou marcar aqui, nesse primeiro trecho, os 30% que se referem às proteínas. A partir desse esquema, a gente pode agora pensar em duas resoluções no mínimo, porque existem várias outras, para definir o que nós vamos fazer. Por exemplo, eu posso, no primeiro momento, calcular 30% de 800 quilocalorias, e assim eu vou descobrir qual é a quantidade de quilocalorias provenientes das proteínas. E o restante, ou seja, o que falta para chegar nas 800 quilocalorias, eu consigo descobrir através de uma subtração. Vamos primeiro resolver dessa maneira. A gente tem que calcular 30% de 800 quilocalorias. 30% é uma notação que admite uma representação na forma de fração ou também na forma de números decimais. 30%, por exemplo, na forma de fração, representa 30 centésimos. E a gente quer calcular 30 centésimos de 800 quilocalorias. Quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, nós podemos pensar, se a gente quisesse só 1 centésimo de 800 quilocalorias, nós dividiríamos 800 por 100. Mas não é somente 1 centésimo que a gente quer 30 centésimos. Depois, em seguida, nós multiplicaríamos por 30. Mas isso daqui é a mesma coisa que fazer esse cálculo. 30 centésimos vezes 800. Então você repara que dessa expressão nós podemos tirar uma regra prática que simplesmente é escrever a taxa percentual na forma de fração, e exatamente na forma de fração centesimal, e multiplicar pela quantidade que a gente esteja trabalhando. Nesse caso aqui, é 800 quilocalorias. Vamos fazer assim diretamente agora para que você tenha ideia do processo prático para resolver essa situação. Então o que a gente faz? A gente escreve a taxa percentual na forma de fração, 30% corresponde a 30 centésimos, e multiplica pelas 800 quilocalorias. Essa daqui é uma maneira. Você repara que na multiplicação de frações, o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Quando eu não tenho nada aqui,
é 1. E aí eu posso pensar em simplificar esse cálculo antes de fazer essa conta toda. Eu tenho 800 e posso dividir pelo 100. E isso, num processo bem prático, significa simplificar com essa notação. Agora, o restante do cálculo que eu tenho que fazer é 30 vezes 8. 3 vezes 8 é 24, e ainda a gente tem aquele zero ali, então nós temos 240 quilocalorias. Logo, o total de quilocalorias vindas só das proteínas corresponde a 240. E se a gente quer saber o que foi fornecido pelos lipídios e carboidratos, é justamente o que falta para chegar lá nas 800 quilocalorias. E a gente pode descobrir fazendo uma subtração. 800 quilocalorias menos 240 quilocalorias. E nós teremos 560 quilocalorias. Logo, a quantidade de quilocalorias vindas de lipídios e carboidratos é 560. Pronto, e aí a gente resolve essa questão dessa maneira. Uma observação que eu vou fazer se refere ao cálculo da porcentagem em si. A gente necessariamente não precisaria usar a forma de fração para calcular essa porcentagem. Nós sabemos que 30 centésimos escritos na forma de decimal corresponde a 0,3. Outra maneira de efetuar o cálculo 30% de 800 quilocalorias consiste em usar a forma decimal do 30%, que é justamente 30 centésimos, 0,30, e multiplicar pelo 800. Eu posso pensar que 800 é 8 vezes 100. 100 vezes 30 centésimos resulta em 30. E 30 vezes 8, 240 quilocalorias. Daí vai da sua preferência, efetuar o cálculo usando a fração centesimal ou efetuar o cálculo usando a forma decimal do número. Mas não é essa daqui a outra maneira de resolver a questão a que me referi. Nesse caso aqui, nós podemos usar uma outra ideia. Pense que, se a gente tem 30% das quilocalorias vindas das proteínas, então o restante em termos de porcentagem vai ser proveniente dos carboidratos e lipídios. O total de quilocalorias é a mesma coisa que 100%. Logo, só essa parte aqui que eu estou indicando com o cursor vai ser 100% menos 30%, que equivale a 70%. Isso quer dizer que 70% das quilocalorias da refeição toda, elas são provenientes de carboidratos e lipídios. Você, nesse ponto, poderia usar essa informação para calcular diretamente 70% de 800 quilocalorias. E qual a vantagem disso? Eu já vou mostrar para você a vantagem disso. Você pode usar a forma decimal ou a forma de fração para os 70 centésimos. Eu vou usar a forma de fração. 70% é a mesma coisa que 70 centésimos e a gente vai multiplicar pela quantidade de quilocalorias. Simplificando esses dois zeros, e agora nós temos 70 vezes 8. 8 vezes 7, 56. Com aquele zero lá do 70, 560 quilocalorias. E agora você percebe a vantagem. É muito mais rápido fazer assim. Você não precisaria fazer aquela subtração lá no finalzinho. Mas, por outro lado, você fez uma subtração bem rápida ali no começo. 100 menos 30%, que gerou 70%. Existem outras maneiras? Sim, existem. Mas essa já é uma outra história para uma outra videoaula. E assim eu considero cumprida a minha missão nessa videoaula, abordando a resolução de várias maneiras, com vários recursos, e peço a você que inscreva-se nessa nossa sala de aula do Universo Digital, deixe seu like e compartilhe essa videoaula com seus colegas. Assim você incentiva a produção de mais videoaulas abordando os mais diversos temas da matemática. Te espero na próxima aula. Até lá!